Graça e paz, meus amados, bom dia. Hoje vamos meditar na palavra do Senhor, que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 14. Vamos ler alguns versículos para entendermos melhor a palavra de Deus. Amém? Hoje nós temos por tema: o dom de profecia é superior ao de línguas. O dom de profecias é superior ao dom de línguas. Nós vimos e vemos em muitos lugares, muitas igrejas, as pessoas do começo do culto até o final falando e profetizando em línguas. E muitas pessoas que estão ali no momento não conseguem entender o que aquelas pessoas estão falando em línguas, porque na maioria das vezes não tem intérprete. Não tem pessoas para interpretar aquelas línguas estranhas, como é chamado. Então as pessoas ficam ali sem entender nada. Agora vamos ver o que diz a palavra de Deus. Amém? Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mais principalmente que profetizes, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. A pessoa que está falando em línguas, ela não está falando para a igreja. Ela não está conversando com a igreja. É um bate-papo entre ela e Deus. Então a igreja que está ali presente não consegue entender, porque a pessoa está conversando com Deus e falando em línguas. E isso só faz edificar a própria pessoa e não a igreja. Vamos adiante. Visto que ninguém entende, em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, aqui a palavra está o tempo todo falando em profetizar. O que é o profeta? O profeta é homem conhecido como boca de Deus aqui na terra. É o homem que prega a palavra de Deus. É o homem que fala aquilo que está nas escrituras sagradas. Então, se você profetiza, se você fala o que está na Bíblia, todo mundo vai entender, porque você está profetizando. Mas se você fala em línguas, as pessoas não vão entender, porque são palavras espirituais. Mas vamos adiante. Eu queria que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. O profeta Paulo, ele disse que queria que todo mundo falasse em línguas, mas que ainda falasse ainda mais, que profetizasse ainda mais, porque ele vê que profetizar é superior a falar em línguas. Porque você profetiza, todo mundo entende o que você está falando. Mas hoje o que está acontecendo na maioria dos lugares é muitas pessoas com aquela coisa de movimento, rodando o tempo todo, barabadá, 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 falando em línguas. Agora imagina uma igreja com várias pessoas, aí chega vários visitantes para poder conhecer o local, conhecer os irmãos e ouvir a palavra de Deus. E quando a pessoa chega neste local, tá todo mundo falando em línguas. Eu mesmo não vou mentir, eu ficaria assustado. Ficaria assustado e talvez nem voltasse neste local mais. Agora vamos ver de uma outra forma, uma igreja onde os irmãos estão ali todos profetizando, falando todo mundo a mesma língua e adorando a palavra do Senhor.
Então, se chegar visitantes, se chegar pessoas neste local onde todo mundo fala a mesma língua, com certeza as pessoas vão gostar de ouvir a palavra, vão ficar todo mundo na mesma sintonia e todos vão adorar e glorificar o nome do Senhor. Então, hoje temos que ter esse discernimento em saber o que é certo e o que é errado, o que é de Deus e o que não é. Então, entre falar em línguas e profetizar, os dois são importantes. Os dois são de Deus. Mas entre falar em línguas e profetizar, o mais importante é profetizar. Porque falar em línguas só edifica só a pessoa que está falando de línguas. E profetizar edifica toda a igreja. Então, o que eu quero deixar para os irmãos nessa manhã, entre você, eu e todos que faz a obra, entre estar falando em línguas e profetizar, escolha profetizar. Você pode chegar para um irmão e dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu profetizo que em nome de Jesus você vai ter uma semana abençoada. Eu profetizo que Deus vai te dar a vitória. Eu profetizo, se você ler a Bíblia todos os dias e orar, Deus vai estar te guardando, te protegendo e te dando direção. Então profetize, diga palavras que as pessoas possam entender e não palavras que as pessoas não consigam entender. Então profetize na vida do teu irmão. Profetize palavras de Deus. Profetize as coisas que estão na Bíblia Sagrada e não fique o tempo todo rodando e falando em línguas, porque não vai edificar a igreja, só vai edificar você mesmo. Então, receba esta palavra em nome de Jesus e graças a Deus.